Bom dia para a Sandra, bom dia, boa noite para todos nós outros. Eu convidei a Ludmila, ela é uma doula, mora em Iwata. Ludmila, rapidinho, você pode se apresentar? Sim, oi, gente. Eu sou Ludmila, sou casada com descendente, tenho dois filhos, um de 15 anos e um de 13, ambos nascidos no Brasil, em partos domiciliares. é, e o Daisuke San tem uma influência na minha vida antes mesmo da gente se conhecer, porque quando ele fez todo o trabalho no Brasil pró-humanização, junto com a JICA, ele também trabalhou junto com o Ministério da Saúde para aprovação de uma lei que ajudava as parteiras a se profissionalizarem. E aí, por isso, eu pude ter uma parteira me atendendo na minha casa. E depois de muitos anos, eu fui conhecer o Daisuke, que no Brasil todo mundo dizia para mim, quando você chegar no Japão, você tem que conhecer o Daisuke. Tá, mas quem é Daisuke? Ninguém conseguia me dizer exatamente como encontrá-lo. E, coincidentemente, uma amiga minha me ligou um dia e falou: Olha, Lud, tem uma pessoa muito especial que eu preciso te apresentar, vem aqui na minha casa. E quando eu cheguei lá, estava lá o da inscrição. Isso foi em Então, 2019. obrigado, mas fale sobre a doulagem. O que é doula? Ok, Qual a diferença entre a enfermeira obstétrica? isso. A doula é uma figura nova no cenário obstétrico, assim, reconhecidamente como profissão. Tem mais ou menos uns 20 anos que a gente tem sido reconhecida, mas sempre houveram mulheres apoiando mulheres na hora do trabalho de parto, fisicamente, emocionalmente. E a parteira, ela cuida muito, ela cuida da mãe naquele momento do nascimento, fazendo a ausculta do bebê, vendo se a pressão arterial está normal, e você tem uma outra figura que está ali ao lado da mãe, apoiando, dando água para bebê, fazendo massagem. Hoje a gente usa técnicas aí avançadas, né, de terapias, aromaterapia, respiração, rebozo, entre tantas outras coisas que a gente pode usar para amenizar ali aquele momento de dor da mulher. E aí as pesquisas mostraram que a presença dessa pessoa, da doula, no trabalho de parto, reduz aí em 20% o tempo de duração do trabalho de parto, em 30% a percepção de dor das mulheres. Então, todas as mulheres que têm uma doula reconhecem depois que foi mais tranquilo, foi mais suave. E aí a gente também tem doulas que, como eu, a gente se especializa para ajudar na amamentação. Então, aqui no Japão, eu percebo que a minha presença é bem colaborativa quando eu tenho espaço para atuar nas casas de parto, que eu posso entrar e ficar junto e usar as técnicas sem nenhuma restrição. E aí a gente tem realmente uma redução dos trabalhos de parto. Eu lembro de falar para as mães que o trabalho de parto pode durar aí de 12 a 48 horas. E de 2020 para cá, com algumas coisas que a gente tem feito aí, algumas orientações, alguns métodos, mesmo os partos das mães de primeira viagem estão durando menos de 9 horas. Então a gente tem mãe aí tendo neném em 4 horas, 3 horas, né? Experiências mais rápidas, e que é o que as mulheres querem, porque ninguém quer ficar ali um tempão sentindo dores de parto, né? Muito Então acho legal, que nada, eu que agradeço, Dai. muito legal. Então, é a Ludmila que vai ser o nosso aliado do grupo, apesar de que ela não seja a educadora da escola, né? Mas assim nós somos todos educadores, todo quanto é lugar Sim. que estaremos, né? Tá, muito obrigado. E então, hoje a Sandra está no Brasil, indo para a Liberdade. Olha que coisa. Então, vamos ver se o Wi-Fi, o internet dela vai durar, né, durante essa reunião. Mas no final da reunião da última vez, algumas pessoas continuaram conversando bastante tempo e a Sandra está sugerindo uma proposta, né, como um possível resultado dessa conversa, uma proposta para o nosso grupo, né? Sandra, por favor. Olá, bom dia a todos, boa noite.
O nosso último encontro, ele foi muito proveitoso, né? Daisuke Sensei teve que sair às 10 horas, só para vocês terem uma ideia, né? 10 horas, e eu ainda continuei com as pessoas na sala, então nós só não estendemos mais porque a gente tinha compromisso, já era tarde no Japão. Então, só para quem não estava, assim, entender, a reunião foi muito proveitosa. Ouvimos, né, assim, os relatos de todas as pessoas que estavam na sala, especialmente as pessoas que trabalham diretamente com crianças brasileiras, né, com crianças, seja no pós-aula, seja mesmo em escolas brasileiras. E do curso é realmente que a gente faça um projeto. A gente tem pessoas que já concluíram o curso, né? Ali o Vitor já manifestou, ele já concluiu, né? Como o projeto é optativo e é um curso livre, não é obrigado. Você não é obrigado a fazer o projeto. Mas a sugestão foi que, mediante o que a gente ouviu, a gente usasse o embasamento do curso de Cidadania Global, porque ali a gente tem a Agenda 2030 e a gente tem os ODSs, né? Para que a gente pudesse fazer esse projeto dentro dessa problemática, vamos dizer assim, dessas adversidades que a gente tem ao longo desses anos, não é? E que a gente conseguisse, então, elaborar esses projetos numa petição. É praticamente um projeto de sugestão, de melhorias, trazendo a problemática e você colocando a sugestão de melhoria embasado com o que a gente vem estudando, tá? E aí, o Daisuke Sensei falou, nossa, então seria interessante a gente reunir todos esses projetos. Então, assim, não precisa ser um projeto único, né? A gente nem vai conseguir agora, né, fazer algo único. Seria interessante também. Mas, assim, cada grupo, né, que tem ali uma temática em específica da sua realidade, pudesse trabalhar em cima e esses projetos serem anexados e a gente pudesse, então, ver a questão da tradução e a gente levar para autoridades, né? Grupo hoje, tanto a presença da UNB, que é por onde a gente tem feito os nossos cursos, mas também a presença da própria UFMT, né, que é parceira da Tokai, que é por onde a maioria de nós somos egressos, né? Então a gente tem aí toda uma petição envolvendo um grupo inteiro, junto com pessoas que estão aí pesquisando, estão vendo a área. Vocês perceberam também a presença da professora Caroline, que é da UFMT, tá? E ela está muito interessada assim, em estar conosco, porque ela quer trabalhar essa questão da língua, a parte linguística, do português, né? Essa mutação da língua no Japão, entre os brasileiros, né? Então, nem tive tempo de falar que a gente tem o nosso próprio idioma, né? Gambatear, né? Algo do tipo. Então, são transformações até linguísticas que são promovidas dentro da comunidade. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente, quinzenalmente, por quê? Porque esse encontro, ele é maravilhoso, a gente conhece a história das pessoas, a gente conhece a realidade delas, a gente tem essa troca, mas que não fique somente, né, aqui, que a gente eternizar isso, a gente consiga colocar no papel. Para que isso? Primeiro, e de modelo, exemplo a ser seguido ou não, né, para as próximas gerações. Então, são 30 anos, né, de história de imigração no Japão, mas também para estudiosos, pessoas que estão aí estudando essa questão da migração, né? Essa semana eu tive um encontro muito gostoso entre uma pessoa que é pioneira em atendimento de psicologia no Japão, que é a Carla do Projeto Sakura, e ela foi quarta-feira agora, eu não pude ir porque estava já com a agenda nesse dia, para um congresso de psicologia e imigração, para falar sobre essa questão, né, do impacto psicológico entre a comunidade imigrante, e ela falou do Japão, né? Então, esse de congresso, de convenção, de fórum, de encontro que a gente faz, ele é maravilhoso, mas a gente precisa documentar isso, porque outras pessoas
elas querem saber, elas têm curiosidade, e a gente pode servir como referência nesse estudo, né? Então, servir como referência bibliográfica. Então, essa é a ideia, tá? Que a gente realmente trabalhe nesse sentido. Então, eu peço até desculpas para vocês, porque por conta dessa agenda doida aqui no Brasil, eu não consegui mesmo, né, estar mais próximo, mas na segunda quinzena de julho, que é quando a gente vai ter o próximo encontro, a gente pega isso para valer mesmo, né? A gente realmente determine quais serão as temáticas de cada projeto, o que cada um já sabe já o que vai trabalhar, e a gente trabalha esse direcionamento para fazer dentro do curso de ESG esse projeto que vai depois o sensei vai reunir nessa antologia, nessa coletânea, não sei como a gente vai chamar, mas aí ele serve como manifesto que aí o sensei vai então apresentar para pessoas, né, autoridades que podem olhar esse documento, que vai ser um documento, e aí a gente pode abrir debates, né, entre a própria sociedade japonesa, tá? Então, seria essa a ideia, mediante o que a gente já vem falando desde o início, mas também muito forte sobre o que foi debatido no nosso último encontro. Bom, é isso, Sensei. Muito obrigado. Assim, a Sandra falou da educação de criança, né? Mas eu acho que podia dizer que é a educação como todo, educação continuada desde a gravidez, né? Puxando o gancho da Ludmila, o próprio nascimento e educação infantil até terceira idade, né? Porque estamos estudando aqui. Então, seria uma questão de educação, tudo que tem a ver com a educação, uma proposta, né? Como eu sempre esqueço que eu sou japonês, mas como uma comunidade brasileira aqui no Japão, no exterior, né, a diáspora, uma comunidade diáspora, tentando construir a cidadania através de várias formas de educação. Educação ajuda mútuo um ao outro, né? Então, acho que é muito pertinente essa proposta para esse grupo de estudo, né? E talvez assim seria interessante porque realmente estamos estudando junto com aquele curso, então pegar recursos que a gente encontra no estudo, né? Aproveitar para ajudar na demonstração das nossas ideias, né? E a Sandra falou da petição, pode ser dito que é petição, mas outras pessoas já comentaram que não é apenas pedindo, né? É muito assim da forma de proposta, né? Proposta que traria o benefício mútuo para construir uma sociedade multicultural aqui no Japão, né? Uma cidadania para todos, para a felicidade da sociedade do futuro, né? Então, eu achei muito legal. Infelizmente, eu não pude participar da última reunião até o final, mas já escutei a gravação todinha e consultei a turma que ficou. Eles acharam talvez não nesse momento compartilhar toda a conversa daquela forma muito solta da última vez, porque tinha muito queixo também, né? Muita reclamação então não precisa ser, né? Compartilhada aquela, mas o resultado é uma proposta de fazer uma coletânea das propostas, dos projetos, das petições, embasada assim com dados talvez, né? Explicando a situação, mapeamento, o que a gente vai estudar no capítulo 5 e capítulo 6, é exatamente isso, a gente vai mapear no capítulo 5 e capítulo 6, mapear os recursos e a situação da comunidade onde pertence cada iniciativa, né? Então, baseado nesses dados, a gente pode, assim, quem puder, né? Quem puder finalizar o projeto
durante esse curso ou mesmo depois, né? E a gente pelo menos juntar esses projetos e fazer uma pequena publicação em português. E eu gostaria muito, muito, muito de poder traduzir. Não sei se eu conseguir o recurso, melhor ainda, para pagar para tradutores, para, né, traduzir o inteiro. Mas vamos produzir algo em português primeiro, eu achei, né? Não sei, eu não sei se vocês concordam. Então, isso seria uma conversa que tivemos, nós, da coordenação, depois daquela última reunião, e gostaria de consultar a todos o que vocês acham dessa ideia. Sensei, só uma coisinha, eu realmente agradecer a presença da Ludmila, né? E dizer que realmente a questão do parto também é muito importante, né? Então, você vê que tem pessoas que vão falar desse processo de estar grávidos fora do seu país e qual é o impacto, né? Então, assim, dizer que realmente é do 0 ao 100, né? Do 0 ao 100, né? Então, a gente poder 120. trazer toda essa realidade dentro desses escritos. E que não é obrigatório, né? O Sensei comentou, não é obrigatório, tá? Mas especialmente as pessoas que têm trazido, né, esses relatos, é interessante que a gente faça esse esforço de realmente colocar no papel, embasado, então isso vai ser muito importante, né? Então, obrigada a todos. Eu vou ficar aqui, tá, Sensei, na escuta, porque logo eu chego no local da minha reunião e eu terei que sair antecipadamente, mas no próximo encontro já estou aí, e aí a gente faz a reunião direitinho, participo direitinho, tá? Então, obrigada a todos, vou ficar aqui na escuta. Um Quando que abraço. você volta? Quando que você volta? Eu retorno a Osca dia 5 de julho, e o nosso próximo encontro será dia 11, né? Segunda semana, tá? Então, eu retorno na primeira semana de julho e o nosso encontro será na segunda e na quarta semana. Tá bom? Ótimo. Então, Obrigado. nos vemos. Obrigada. Então, vamos. Hoje, como temos menores pessoas, um menor número de pessoas, talvez cada um podia falar um pouquinho, né? O que vocês acham dessa ideia? E talvez também podia contar se você chegou no capítulo 4 também. Mais uma outra pergunta, porque sobre a próxima reunião, seria bom se alguém pudesse comentar do seu mapeamento, né? Sobre a questão da sua cidade, sua comunidade, algo assim, né? E vamos ver, então, se você chegou até o capítulo 4, e se você tem alguma ideia do seu projeto, assim, o que você acha dessa proposta e se você pode apresentar na próxima reunião. Quem vai começar? Eu posso chamando? Então, na minha tela, a Maria está na frente. Ela estava fazendo umeboshi hoje. É, Naga. oi, boa noite. Eu estou mexendo com o me, o me- é, eu ouvi o que a Sandra falou sobre psicologia. Vocês sabem, né? Eu sou psicóloga também, né? Já me formei muito tempo atrás, mas eu não atuo aqui no Japão. E o que eu pensei quando a Sandra falou é que as pessoas não vão voltar para o Brasil. Muitas não vão voltar para o Brasil, né? Então, eu penso de trabalhar uma realidade que as pessoas vão ficar no Japão, vão envelhecer no Japão e vão morrer no Japão. E muitas pessoas já estão, né, falecendo aqui. É, eu moro em Naganoshi, eu não moro em Ueda, mas a cada 2 semanas, 2 vezes por mês, eu vou para Ueda. E tem uma loja de produtos brasileiros, uma pessoa me falou assim, Maria, você não quer fazer tradução? Eu falei, mas as pessoas não querem aprender japonês? Em vez de responder para ela, eu fiz uma outra pergunta.
Aí a dona da loja falou assim, as pessoas são muito acomodadas, principalmente quando passam dos 60 anos, não querem estudar japonês, né? Aí eu fiz o meu projeto, eu já quase que terminei o curso, só não mandei o projeto ainda, né? É de trabalhar educação continuada, né? De trabalhar com as pessoas que moram no Japão e que não querem estudar japonês. Brasileiros que não aprenderam e não vão querer saber japonês. E nós começamos a fazer um projeto de Tadoko. Tadoko é muita leitura. São livrinhos bem fáceis que a gente lê assim, em menos de 5 minutos, então mas é leitura em japonês. Então, esse projeto nós levamos para essa loja. Então, tem brasileiros que vão fazer compras, então eles sentam e nos dias que a gente, 2 vezes por mês, então a gente pode fazer, nós começamos, né, esse projeto lá, para que as pessoas possam aprender japonês. E as pessoas não sabem nem hiragana. Brasileiros não sabem, fogem. Quando falam em japonês, eles fogem. A gente não vai ensinar japonês, a gente vai fazer leitura. Esse que é o projeto que é diferente, né? Então, é, o curso que a gente faz é educação de ensino médio. Eu não trabalho atualmente com ensino médio, mas eu gostaria de fazer um trabalho com educação continuada, trabalhar com as pessoas que não sabem japonês e que poderiam aprender japonês. Eu acho que convivência multicultural é um termo que a gente usa bastante, eu ouço bastante, mas eu acredito que essa convivência é aceitar quem tem nacionalidade, quem tem cultura diferente, mas precisaria de saber japonês. E é só isso. Obrigado, Maria. De A nada. próxima pessoa que está na minha tela é a Renege. Como está Boa você? noite. Gente, eu particularmente eu preencho apenas o questionário, né? Como já comentei, eu tô com um pouquinho de problema de saúde, né? E realmente não tenho conseguido acessar, né? Mas ideias talvez tenha bastante, mas a minha cabeça ainda está muito cheia. É, eu espero concluir, né? Ter um tempo, mas eu concordo plenamente com a Maria, né? Porque eu fui uma criança que só falei português, tá? Escutava japonês na minha casa e respondia ao contrário dos meus filhos, que aconteceu aqui, né? Mas o fato de eu ter uma pessoa voluntária na minha vida me ensinou a ler e escrever o hiragana e o katakana. Então, eu cheguei falando um pouco e 100% a escrita e a leitura. E para mim isso é uma gratidão imensa, porque me socorreu em vários momentos, né? Então, eu tenho a minha cultura brasileira, de coração, isso com certeza, eu sou brasileira, mas eu também tenho a minha descendência, né, que é a cultura dos meus pais. Então, depois que eu cheguei no Japão, eu vi que isso foi muito válido. E eu sempre aconselho também, né? A gente tem que aprender a cultura alheia para poder conseguir conviver um pouco, mas também não podemos esquecer da nossa cultura, né? O que a gente pode passar para as crianças, e não só para as crianças, como para os japoneses, eu procuro passar a minha cultura para os japoneses também, né? E eu trabalho atualmente com a Luzia, né? E com um projeto, eu sou professora voluntária, né? E a gente trabalha com as crianças que estudam em escola japonesa. Então, eu acho muito importante realmente a língua materna, né? Eu não fiz isso para os meus filhos, tá? Mas eles entendem e também foram alfabetizados. Mas eu acho muito importante que não corte essa coisa que eles têm, né? Aquilo que eles já aprenderam já, né? Não podemos podar, deixar, ignorar que eles têm uma cultura, que eles têm uma língua, e apenas acrescentar mais uma,
mais uma cultura, mais uma língua, né? Isso é muito importante. Então, o que a Maria falou, eu também acho muito, muito importante, né? Não só as crianças, mas também as pessoas de mais idade. Ah, já não vou aprender mais, né? Eu já tenho, já sou velho. Fosse por isso eu também não, né? Que eu já estou com 62, né? Então, eu acho a cada pensamento de cada pessoa, de cada projeto, com certeza vai ser muito, muito bom. E o multiculturalismo, realmente, para quem mora longe do seu país, é muito importante, né? E que a gente faça com que as outras pessoas entendam que não podemos ignorar a nossa língua, a nossa cultura, mas também podemos aprender a cultura alheia, né? Então, só isso, tá, professor? Muito obrigado, Kennedy. E próximo é Marcelo, por favor. Boa noite. Em relação ao estudo, eu finalizei capítulo 4. Capítulo 4. Então, acho que estou em dia. Quanto ao projeto, não tenho muita ideia ainda, sabe? Porque eu não trabalho na área de educação. Mas eu gostaria de implementar isso de alguma forma. Ainda assim, não tenho muito assim. A única realidade que eu tenho é que tenho duas crianças que não falam português, só falam japonês. Mas eu gostaria que eles tivessem assim um pouco mais de multiculturalidade, de alguma forma. Mas essa implementação da cultura brasileira na vida deles, eu sinto assim muita dificuldade, talvez pela minha aparência de não ser muito parecido com o brasileiro, mas com o japonês, né? Eles entendem o brasileiro, para eles, tipo assim, eu tenho cara de japonês, mas se eu falo que eu falo português, para eles é tipo assim, não consegue assim entender muito bem ainda, sabe? Então, eu tenho muita dificuldade de passar isso. É o contrário, na verdade, todo mundo talvez passar essa cultura brasileira para eles, sabe? Eu não sei ainda como fazer isso. E talvez seja isso uma forma de. Seria um projeto de vida para mim. Passar a cultura brasileira, como eles são também brasileiros, né? De alguma forma, isso. É isso. Marcelo, obrigado. Será que a Yuriko pode falar? Sim, boa noite. Boa noite. Desculpa, eu estou ouvindo. Tá? É, eu, o, sobre o estudo, eu estou atrasada. Eu estou no capítulo 2 ainda, tá? Um tipo de desculpas é que no dia 30 de junho a gente está com um projeto aqui para junto com a Secretaria de Educação, a gente vai fazer o Coco Guidance, né? É uma explicação de como é que é o Coco, tudo, então os preparativos, tudo, então tá meio corrido e eu tô meio atrasada nos estudos, desculpa. Mas pelo menos o vídeo, o primeiro capítulo tem um vídeo que não dá para ver mesmo, mas o resto dos vídeos, podcast, eu consegui ver todos, né? Só o primeiro. Então, o primeiro, nossa, demorei pra caramba, daí eu continuo no capítulo 2, desculpa. Aí sobre projeto, eu não sei que projeto. É que eu trabalho em escola japonesa, ajudo os estrangeiros na escola japonesa, no ensino fundamental 2, Shugaku, né? A gente prepara eles para fazer o vestibulinho para ir para o Cocô, né? E assim, tem vários, eu acho assim, que vocês falaram, assim, tem o problema da língua materna, que tem gente que já esqueceu, tem o problema da adaptação, os pais, assim, uma coisa que fala assim, as pessoas, acho que depende da pessoa. Se você está dentro da comunidade, o professor da ESC é uma exceção, eu acho. Que até os meus pais que estão lá no Brasil, eles não aprenderam português até hoje. Eles moram mais de 60 anos lá, né? Então, eu fico assim, eu não posso obrigar a comunidade brasileira a aprender o japonês se os meus pais, muitos japoneses que foram lá,
não aprenderam português até hoje. Os filhos dos japoneses que falam, né? Eu sou filha de japonês, acho que o Marcelo também, né? Então a gente fala português, japonês, né? Mas só que eu falo japonês porque eu acho que meus pais não sabiam falar português. Deve ser o contrário, né? Agora, como o Marcelo fala dos filhos, né? Os meus filhos falam inglês fluentemente. É que o meu é casamento internacional, então é meio complicado, né? 3 línguas na mesma casa é meio complicado, mas eu gostaria de trabalhar com o projeto porque tem muita criança que não consegue adaptar. Por exemplo, é muito triste ver que a mãe manda para a escola japonesa, a criança não se adapta, aí acaba tendo problema psicológico e a mãe não consegue ajudar e fica aquele tira da escola japonesa, põe na escola brasileira, aí não consegue pagar, volta para a escola japonesa, daí eles ficam lá pendurados, né? Não sabe onde ir, aí eles acham que a criança acha que se for para o Brasil vai ser tudo de bom e do melhor, e eles não sabem que lá repete de ano, que lá também tem bullying, lá também tem, pessoal, é igual, o Brasil não é? Qualquer lugar do mundo, se você tem um grupo, sempre alguém vai tirar sarro de você, né? E eles acham que não, só o Japão que tem essas coisas, né? Então eu já vi pai gritando, ai, só o Japão que tem de menos, não sei o quê. Eu assim, nossa, peraí, não é assim, calma, né? Então tá faltando um pouco de, assim, que é compreensão multicultural, que a gente fala, né? Tem que entender as duas partes, né? Então, essa parte que acho que ainda falta para algumas pessoas, né? Eu fico muito triste de ver assim, é porque aqui só tem de menos escolas, né? Você fica assim, como? Não é isso, não é assim também, né? Assim, sei lá, eu acho que tem muito preconceito, né? Que muitos pais ainda têm muito preconceito. E eu sei que no Brasil eu fui, assim, acho que se for no Japão, eles vão considerar meio bullying também, que eles tiram sarro de japonês desde que você vai lá na escola, né? Ei, japonês está enxergando direito, aí abre o olho, essas coisas. Nossa Senhora, se fizer isso no Japão, o que que é, né? Né? Eu vivi com isso, mas eu não sei, eu não considerava como bullying, né? Na época, né? Eu achava que, a pessoa tá tirando sarro, a pessoa não entende nada, então é difícil, né? Diferença de pensamento, né? Então, é por isso que eu achei interessante esse negócio de esse estudo que a gente está fazendo, né? Esse multiculturalismo, como é que a gente consegue educar as crianças que têm várias culturas ao mesmo tempo? Então, os pais pensam de uma forma, a criança cresceu aqui, já pensa de uma outra forma, né? Então, eu vejo que, assim, eu tive a gente está tendo um problema, assim, religião, né? A criança não pode nem mostrar o rosto. Tem uma religião que a criança não pode nem mostrar o rosto, não pode mostrar nem o braço, nem a perna, né? Aí chega na escola, todas as crianças estão mostrando o rosto. Coitada da menina, a menina quer tirar tudo, mas o pai não deixa, né? Então, é difícil. Eu acho difícil a adaptação, né? É isso, Gomen, ficou comprido. Nossa, não, eu achei super interessante. Posso entrar aqui um pouquinho Sim, na por fala favor. da Yuriko? Porque Sim. eu acho essa segunda geração, né, de imigração é muito, muito interessante, porque os pais não falam o idioma do local e os filhos foram obrigados a se tornar bilíngue, né? Então, Sim. essa geração, segunda geração, é uma geração muito especial, muito, muito especial. Não vai
acontecer outra vez, porque os netos e bisnetos eles vão falar o idioma do local e não vão lembrar da cultura da origem. Então, essa segunda geração é uma geração rica, rica, rica para a sociedade, muito, muito importante. E aqui no Japão não está sendo muito, muito aproveitado essa oportunidade de criar uma geração bilíngue. Então, aqui está sendo uma cruel decisão, opção entre se integrar e esquecer da cultura ou manter sua cultura e não se integrar. Entende? Então, essa crueldade é que divide a comunidade brasileira. Eu sei, entre a nossa turma e a turma da UFMT, tinha uma discussão muito, muito difícil de consolidar, porque eram pessoas muito valorizam muito a importância de integração, de aprender japonês, entrar na escola japonesa, se adaptar, e outras pessoas acham assim, valorizam a importância de manter a cultura e esse direito a estudar com sua própria cultura, idioma. Então, mas essa discussão é muito, muito rica, sabe? A discussão, eu acho assim, nem precisa ser, no caso da Yuriko, eu acho que é uma proposta, mas a observação, uma pesquisa, sabe? Seria uma coisa muito, muito importante, eu achei, né? E só para terminar, todo mundo está usando a palavra multiculturalidade, né? Multiculturalismo, no fundo, é um respeito a direito cultural, né? Então, cada um pode manter sua cultura, não vai ser atropelada por ser diferente, né? Então, isso é multiculturalismo, mas o multiculturalismo tem que ser compensado com a interculturalismo, né? Interculturalismo é uma promoção de conversa, uma promoção de interação entre culturas. Então, multiculturalidade, multiculturalismo, em num outro lado, que é base de sociedade multicultural, mas interculturalismo acima de assim, junto com o multiculturalismo é muito, muito importante, né? Então, eu fiquei muito empolgado, assim, muito interessado com a fala da Yuriko e desculpe minha. Que isso, muito obrigada pela observação. E realmente, eu já pensei, eu acho que eu tenho que escrever um livro sobre a minha vida. É um pouco diferente a maioria dos Nikkeis passaram por um tipo de, acho que educação, o pessoal foi para o Nihongo Gaku, essas coisas no Brasil, só que eu não fui, né? Então eu não fui para o Nihongo Gaku, na minha casa só falava japonês, então desculpa, é meu filho aqui aparecendo. Então, é um pouco. O pessoal fala assim: o Nihongo Gaku. Eu falei: nem sei como é que é o Nihongo Gaku no Brasil, porque eu nunca fui, né? Mas eu sei falar o japonês, então eu aprendi em casa, né? Mas muito Só obrigada. Oi. um pouquinho, Yuriko, você está em qual cidade agora? Otaguma. Ota. E a sua cidade, sua terra natal? Lá no Brasil, É. eu nasci em Indaiatuba, perto de Campinas, no estado de São Paulo. Tá. Muito obrigado. Muito obrigada. Desculpa ser longo. Elizabeth, por favor. Olá. O professor acabou falando que eu tinha em mente de falar, a questão da interculturalidade, né? Porque eu acredito que fala-se muito em multiculturalismo, mas se esquece que a interculturalidade é onde modifica a estrutura, né? E a estrutura está toda ali. Quando você vai pela interculturalidade, você conhece o outro de uma forma sadia e você consegue, e as pessoas conseguem, o sistema consegue construir uma forma sadia de se conviver, né? Porque realmente precisa mudar o sistema, né? A base, né? E seria mais ou menos isso, é o que eu também penso, né? Da mesma forma com que o professor falou.
E outro caso seria que, como a nossa colega anterior falou, a questão dos maus tratos, que fala-se muito que na escola japonesa tem maus tratos, mas isso é indiferente, porque em qualquer lugar tem. Eu mesma no Brasil sofri demais, porque eu sou do sul do Brasil, chegamos e quando eu tinha aqui 7 anos, nós mudamos para o estado de São Paulo, fui morar na cidade de Registro, onde 80% da população era japoneses, os outros 20% nós tínhamos indígenas e afrodescendentes, e de família branca dentro da cidade, na época só tinha nós. Então, nós sofríamos de tudo quanto é coisa, só que aquilo não era uma coisa assim tão exagerada. O que seria dito, então? Que também era maus tratos, né? Então, essa coisa também eu concordo com a nossa colega. E em termos de projeto, eu já tenho dois que que eu já desenvolvo, né? E um deles está parado faz um tempo, mas o outro é o que eu estou pretendendo continuar nesse trabalho aqui. O professor Daisky já conhece mais ou menos, porque ele já leu um pouco sobre esse trabalho, né? Que eu estou dando continuidade nele, e é realmente a questão de colocar a criança mesmo no ela manter os seus 2 idiomas, né. Eu trabalho mesmo com a interculturalidade, porque eu tenho pessoas, crianças de várias nacionalidades juntas, né. Com certeza o japonês prevalece, porque precisa se entrar no sistema, né. Então, meu trabalho é isso e é o projeto que eu pretendo continuar, desenvolvendo aqui. Em Kakigawa, né, você, né? Está em Eu moro em Umaizaki, mas eu trabalho em Kikugawa, né. Esse trabalho eu já Kikugawa. Kikugawa, eu já trabalho com esse sistema há 20 anos, né. Hoje se fala em português como língua de herança, mas já há mais de 20 anos eu faço esse trabalho, né, com as crianças da escola japonesa e no contraturno a língua portuguesa. Só que agora ele está bem mais específico, porque eu incluí já há 5 anos as pessoas com deficiência, né, que são aquelas pessoas que são realmente rejeitadas, né, elas são realmente excluídas de determinados sistemas, não japoneses, né, elas são excluídas de forma bem desagradável, e eu trabalho mesmo nesse sistema, eu realmente incluí então é realmente uma interculturalidade, né, porque além das nacionalidades variadas, são as especificidades variadas, né. Hoje, por exemplo, eu tenho crianças que vieram chegadas do Brasil, e ultimamente o que eu tenho notado, e não só comigo, com uma outra instituição que tem na cidade, que é uma instituição que prepara para a escola japonesa, é que as crianças que estão chegando do Brasil agora, elas estão semi-analfabetas, mesmo que elas já estejam no fundamental do oitavo, o sexto ano, quinto ano, sexto ano. Alunos que não sabem ler um relógio analógico, alunos que não sabem fazer uma tabuada nem do 2, né? Assim, equações de adição e subtração simples, e é uma realidade que realmente está acontecendo. E não sou só eu que estou falando, porque essa outra instituição que recebe alunos de várias cidades também, conversando em conjunto, nós conversamos, e nos falaram que realmente as crianças que estão chegando agora, muitas delas estão com uma defasagem extremamente grande na educação escolar, mas também na educação de berço, né? Porque o vocabulário é tenebroso, né? Então, em termos de respeito aos adultos, aos professores, né? E é o Elizabeth, trabalho que eu desenvolvo. Elizabeth, você está como está seu estudo? Está em dia? Ah, mais ou menos, por causa de muito trabalho nessa semana, né? Esses Porque dias aqui. capítulo 5 é sobre arte, artista, na comunidade, essas coisas. Talvez você vai gostar de chegar no capítulo 5 e falar um Não, mas eu pouquinho do vou seu chegar sim. trabalho, mostrar os desenhos das crianças na próxima reunião, talvez. Pode ser. É Eles ótimo. são Muito obrigado. maravilhosos. Seria bom. Muito obrigada.
Obrigado. Ciliane, por favor. Pessoal, boa noite para todos vocês. Vou tentar não perder no meu raciocínio, porque conforme vocês todos vão falando, as ideias aqui vão ficando assim, muitas e variadas, muito variadas. Desculpem também que eu estou com uma tosse aqui, que é normal. Que eu gostei bastante, não estou com o estudo em dia também, porque deu bastante trabalho para baixar os vídeos, até fazer uma consideração. Depois que eu mudei, ali onde a gente vai assistir o vídeo, tem a 360, como é que chama aquilo ali? Um número de qualidade, né? A qualidade do vídeo. Quando eu coloquei numa qualidade menor, ele baixou rapidinho. Aí eu descobri que assim dava para eu assistir. Mas somente no computador, no tablet, lá ele não baixa. Então eu perdi um tempo sem poder ver, só quando chega em casa mesmo, então isso complicou um pouco. Mas estou lendo, imprimi os textos e gostei muito em relação à questão da estrutura da escola como currículo oculto, que a gente sempre fala, não, tem que colocar uma interação, se colocar de frente para todo mundo, para que a cidadania global, a partir, eu entendi assim, o respeito ao próximo, o respeito à cultura, ao outro. Teve uma colega, né, que disse em relação àquelas crianças que não podem mostrar o corpo, que vem de uma certa religião. Eu acho que nesse caso, havendo uma situação de diferença, é justamente nesse momento que se aplicaria a cidadania global. Mostrar para as outras crianças que tem gente diferente, que pertence a crenças diferentes, e poder somar tudo isso e não mostrar que isso possa ser uma coisa esquisita, nada disso. Então, eu achei assim, essa oportunidade de colocar os jovens, ampliar a ideia para que eles possam realmente fazer parte da decisão das coisas da escola. E gostei do projeto da imprensa jovem, para que eles possam ter motivação para fazer pesquisa, mostrar onde está o ponto de interação entre uma cultura e outra. Gostei muito dessa parte. A cidadania global ampliando o nosso espaço das ideias mesmo. Ficar, às vezes, só na discussão não tem como. Então, o projeto é muito legal para a gente colocar em prática tudo isso, né? E eu acho que eu vou partir mais para esse lado, essa coisa da imprensa jovem na escola. Nossa, fiquei encantado por essa ideia. E, inclusive, na minha aula, eu dou aula de japonês para os iniciantes, principalmente aqueles que chegam no Brasil, colocar ali o hiragana, o katakana e a maneira de praticar isso é fazendo essa leitura rápida que a Maria falou, né? Eu achei isso muito bom. Pequenos textos, e embora é muito difícil incentivar isso, porque não parece que às vezes a gente nada contra a maré, sabe? Mas a gente tô tentando ali o tempo todo, sem desistir. Amanhã eu vou dar uma aula para eles, por exemplo, que eu pedi um trabalhinho para a gente falar sobre os shoguns. Eles assistem muitos animes, falam muito sobre samurai. Então, vamos lá, vamos assistir um filminho, vamos falar o shogun, vamos escrever o nome deles, vamos tentar ler alguma coisa. E aí, então, fazer, quem sabe, uma pesquisa, um texto jornalístico, e publicar isso na escola, fazer uma maneira de montar uma imprensa ali. Eu acho que gostei bastante dessa ideia, vou partir para esse lado assim. Legal. Isso, né? Siriane, você trabalha onde? Eu trabalho numa escola brasileira, ali em Kikugawa, do lado ali da Elizabeth. A Elizabeth está em Kakegawa, eu estou em Kikugawa, embora eu more em Hamamatsu. Nos 28 anos que eu morei em Hiroshima, eu trabalhei como alfabetizadora especificamente, e alfabetizei muitas crianças, entre outras coisas, e me mudei para Hamamatsu. Então, mudando para essa região, levei meu currículo para a escola, então eu estou há 3 anos trabalhando dentro da instituição. Né? Para mim foi uma experiência bastante nova, porque eu trabalhava com crianças que sempre estudaram em escola japonesa, fazia o trabalho da língua de herança lá em Hiroshima, na cidade onde eu morava. E aqui a coisa é bem mais complicada. Como você chama essa escola em Kikugawa? SESC é da diretora Márcia, que também às vezes está aqui com a gente, né? A escola Centro Educacional Sorriso de Criança. Obrigado, Ciliane. O Tila e... esqueci o nome da... Luciene. Luciene. Boa noite a todos. É sempre muito interessante, né, ouvir quando todo mundo está falando. Então, assim, eu vou tentar adiantar o passo, porque senão é bem longo, né?
Sobre os estudos, aqui a gente também está sobrecarregada de trabalho, porque a gente não tem só escola, a gente tem trabalhos paralelos e a gente atende várias faixas, né? Tudo que foi falado, a gente atende da primeira infância, o pré-escolar, até o colegial. Então, essas crianças, elas estão inseridas nas mais diversas formas. A gente está atendendo crianças de escola japonesa, de escolas brasileiras e crianças que não estão na escola. Então, é um trabalho assim muito complexo, que requer tempo. Aí tem os trabalhos paralelos, a Luciene trabalha na prefeitura, eu trabalho para 2 prefeituras, então fica bem complexo acompanhar os estudos, né? Inclusive, desculpa aí que a gente não fez Desculpa ainda. porque, Sensei, você mandou para a gente analisar o vídeo, a gente não está conseguindo achar um tempinho para tentar te mandar uma resposta a tempo, até porque até agosto a gente fica realmente apurado, só vai dar uma vaga para a gente em agosto, quando as escolas japonesas entram em férias e a gente tem um pouquinho mais de tempo para se movimentar. Sobre os capítulos, a gente leu a parte teórica até o 4, mas realmente os vídeos a gente só descobriu depois que tem que baixar a qualidade para depois conseguir assistir. Então, a gente vai ter que tentar fazer essa repescagem de releitura, né? Acompanhar o que a gente perdeu. Então, também nos estudos, a parte teórica de leitura a gente conseguiu, mas a parte de visualização a gente não terminou ainda. E, voltando sobre projetos, uma coisa bem interessante que eu acho legal que seja falado, porque a gente está falando, né, da nossa geração, que tem as 2 línguas, estamos falando da adaptação dos nossos alunos e da diferença que isso vem lá de trás, né? Para quem está muito tempo cuidando da educação estrangeira no Japão, eu já estou também há mais de 20 anos nessa área, então a gente observa muito delicadamente como foi todo esse processo. E eu estive numa palestra em fevereiro em Osaka e eu ouvi de uma professora japonesa, antropóloga, e ela me falou uma coisa bem interessante. Isso ficou na minha mente batendo e eu uso sempre, né, essas palavras dela, que ela me disse assim: você sabia como foi construído o Daibutsu? E eu falei: sim, a gente lê no livro de história e tal. Ela falou: não, não, não. Você sabe quem construiu o Daibutsu? Aí eu falei: não. Pensei que foram japoneses. Ela falou: não, na época do Daibutsu, justamente faltava mão de obra no Japão, né? E foi assimilado uma grande mão de obra estrangeira. Então, nessa época, essas pessoas acabaram vindo para construir o Daibutsu, e inclusive numa grande leva de vietnamitas, chineses e de todas as áreas que tinham algum tipo de técnica. Então, o Daibutsu não foi construído por japoneses, mas sim por estrangeiros. E eu falei: por que isso não está registrado na história? E ela me explicou assim: porque é comum da sociedade japonesa não aceitar o Ibunka. Então, essas pessoas acabaram sendo assimiladas como japoneses. Então, adquiriram um sobrenome japonês e depois foi ficando, até que se perdeu essa originalidade. Então, é muito comum isso na sociedade japonesa desde essa época ou de outras épocas, né? Então, criou-se na mente das pessoas que o Japão é um país de ilha, onde as pessoas não aceitam quem vem de fora, mas ele assimila quando é necessário e depois apaga essa história para fazer parecer que realmente nunca veio nada de fora. E isso foi assim, muito chocante para mim ouvir isso de uma né, antropóloga. E isso ficou muito claro na minha mente, porque é exatamente dessa forma que a gente sente quando vai se apagando as originalidades, né? Então, eu vi lá no começo, como a professora Elizabeth falou ainda há pouco, quando não se falava de PLH, a gente tentava fazer um trabalho paralelo dentro da escola japonesa para que as crianças não perdessem a sua identidade cultural e linguística. Então, a gente tentava fazer a alfabetização dessas crianças paralelamente dentro de uma escola japonesa. Inclusive, na minha cidade, nós somos o primeiro grupo a dar aulas de português dentro de uma escola totalmente japonesa, utilizando os mais diversos e absurdos horários para que as crianças pudessem ser alfabetizadas e pudessem conhecer um pouco das suas culturas, para não perder a sua identidade cultural. E esse trabalho foi feito durante 4 anos, oficialmente, e aí depois foi perdido, porque mudam-se, né, as administrações e a gente tem que se adaptar às novas regras. Então, o que acontece é o seguinte: eu sinto muito assim, né, todos esses relatórios do que a gente enfrenta na realidade dentro das escolas japonesas, ou mesmo na sociedade.
pais que só falam japonês com as crianças porque sonham que elas vão virar japonesas. E às vezes a criança não tem vocabulário suficiente, mas o pai leva para a prefeitura para ser tradutor, o pai leva no hospital para fazer tradução, e naturalmente essas crianças são obrigadas a tentar se virar nos 30, embora elas às vezes sejam capengadas do português, mas aí para o pai a criança está autossuficiente, né? E aí a gente descobre que a criança não tem conteúdo escolar, por exemplo, para fazer o vestibulinho do CUCO. Então, é uma série de, eu diria que é uma coxa de retalhos, são muitas falhas, né, provocadas principalmente pela nossa imigração, que não é reconhecida como imigrante ainda, nessa falha que a gente veio para o Japão, trabalhou demais, não deu atenção à educação das crianças adequadamente, ou deixou passar alguma coisa, estávamos muito ocupados para ganhar dinheiro para sobreviver, né, para viver dentro da sociedade japonesa, ou para ir e voltar. Não demos atenção também à qualidade de ensino necessária às nossas crianças, e hoje a gente está pagando esse preço. Esse reconhecimento que falha, né? Essa coisa de não ser obrigatório é um problema muito sério, que a gente vai ter que enfrentar isso ainda por muitos anos, enquanto não for reconhecido a educação do estrangeiro como sendo obrigatória, como é para os nativos, né? A questão de se nascer no Japão e não se adquirir a nacionalidade é também um problema sério, porque as crianças ficam no limbo. Aqui elas não são japonesas. Se elas forem para o Brasil, elas não serão brasileiras. Então, é muito complexo explicar para as crianças que Kosei, que é um papel, né? É um papel de cunho oficial, mas não se adapta exatamente à realidade delas, né? Então, eu ouço muito das crianças diversas formas. Assim como tem aqueles que sonham ir para o Brasil e achar que é um mundo diferente, a grande maioria, por ouvir dos seus pais, acabam levando para o outro lado. Fala, eu nunca vou no Brasil, porque meu pai fala que só tem ladrão, que é perigoso, papapá. Então, é muito difícil para a gente que está nesse meio ambiente dosar as coisas, tentar trazer pesquisas para dentro da escola, transformar as crianças em seres pensantes e que sejam questionadores. Então, uma das coisas que eu costumo falar para os meus alunos é: não acredite nem naquilo que eu te falo, sem pesquisar antes. Então, se eu te digo que é assim, vai lá pesquisar para ver se é assim mesmo, né? Então, eu trago para os meus alunos sempre a ideia de que é muito importante se questionar, pesquisar. Ah, mas o Sensei falou tal coisa? Vamos ver se é isso mesmo? Vamos ver um livro? Não, vamos ver 2 fontes, 3 fontes? Nem tudo que está no Google é 100%. Então, assim, trazer isso para dentro da escola, para a vida das crianças, para a rotina das crianças, é sempre uma tarefa muito extenuante e, às vezes, inglória, porque não tem tempo para fazer tudo isso. Aí entra a questão dos pais, entra a questão de famílias que estão realmente atentas e que estão realmente querendo fazer a diferença, mas aquelas famílias que apenas delegam a você todo o trabalho de querer que os seus filhos tenham as 2 culturas. Tipo, eles mandam a gente para fazer. Agora já se usa, né, PLH. Na minha época não falava PLH, tá, gente? Essa sigla é nova. Mas hoje as pessoas falam: ah, eu quero que meu filho faça PLH, mas ele não usa o português com o filho em casa. A criança não faz as tarefas que a gente manda, né? E isso se reflete também para a escola japonesa. Você fala: olha, pai, vem na reunião. Ah, mas se eu tirar 10 minutos para vir aqui, eu vou perder 1 hora de Zangyo, é Motainai. Então, assim, a gente vive lutando para defender a causa dos que são menos favorecidos, nesse caso, os alunos e as crianças. Então, assim, falta ainda muita responsabilidade, eu creio, uma responsabilidade até parental, né, de nós como pais, para transformar isso em diferença, valorizando o que é a nossa cultura e valorizando as diferenças até aqui, porque nós não somos mais só brasileiros no Japão, nós somos brasileiros casados com vietnamitas, brasileiros casados com peruanos, brasileiros casados com japoneses. E essa multiculturalidade, o Ibunka não é reconhecido nem por nós, né? E nem pelos japoneses. Então, assim, ainda há muito trabalho para ser feito. E esse trabalho de formiguinha, eu acredito que o ponto principal é que muita gente trabalha na área, muita gente faz alguma coisa já por muito tempo, mas falta ainda uma coesão dessas pessoas, porque como o professor falou, temos sim um histórico, né? Cada um tem um trabalho feito, cada um já tem um registro, mas falta dividir esse registro com outros e tornar isso mais forte. Pessoas que tenham a experiência, talvez juntando várias fontes, várias
forças, a gente conseguiria direcionar um estudo mais adequado. Há muita pesquisa na área, mas as pessoas às vezes nem reconhecem a pesquisa do outro, ou às vezes nem divide, porque falta ainda essa coesão. Eu acredito que a gente está ainda como cegos em tiroteios, trabalho de formiguinha, cada um fazendo de um lado, em partes separadas do Japão, e ainda falta muito essa parte de conexão entre quem trabalha, em quem faz, quem está na frente né, que eu falo assim, quem está na frente do trabalho deveria também ter um pouco mais de tempo para essa divisão, né, para poder dividir com os outros e fazer essa conexão para que a gente possa direcionar algo mais claro e não ficarmos perdidos. Acho que é Otila, mais ou menos isso. qual cidade vocês estão? Eu já perguntei de Sim, novo. Desculpa. nós estamos em Aitken, Handashi. Handashi, né? Uhum. Então, seria tão bom se vocês pudessem fazer um mapeamento, assim, da forma que você falou, da possibilidade de conexão, quem está aí, por aí, porque o capítulo 5 e 6 é sobre isso, sabe? Sim. Não sei se você puder, assim, mesmo simples, algo assim, um pouco visualizado, sabe? A comunidade brasileira é grande aqui nessa região. Tem Isso. bastante A nossa pessoas que comunidade, trabalham além com de isso. ser enorme, só que é como eu falei para o Sensei, eu, há muitos anos atrás, eu criei um grupo, né, que era assim, escolas brasileiras e escolas japonesas. Eu achava que tinha que ter um vínculo, né? Quem trabalha na área das escolas brasileiras para dividir essas informações, essas experiências, com quem trabalha na escola japonesa, porque são dois ambientes totalmente diferentes. E aí a gente tentou juntar, mas parece que acontece ainda uma dificuldade também. E o tempo, eu sempre falo que a gente vive correndo contra o tempo, né? Porque a gente sabe como que é difícil adaptar tanta coisa, acompanhar tanta coisa. Quem trabalha dentro das escolas japonesas sabe que a gente entra ali, mas a gente não, eu no meu caso, eu sei a hora que eu entro, eu nunca sei a hora que eu vou embora, porque está sempre acumulando coisa, tem sempre gente precisando de atenção, de cuidados, e a gente não cuida só da educação. É uma coisa bem interessante que a gente precisa saber. A gente cuida da parte educativa das crianças dentro da escola, que eu falo que o que eu menos faço é cuidar da parte educacional das crianças, mas eu cuido da parte psicológica dos pais, do problema do pai que está sem trabalho, do problema do pai que está sem roquém para levar a criança que adoeceu. Então, assim, meu trabalho, ele é muito... Eu cuido daquele garoto que foi infrator, que está na polícia, eu vou lá para fazer a tradução, a interpretação. Então, assim, essa questão social da multiculturalidade, os problemas sociais de uma cultura que não aceita a multiculturalidade é muito maior do que a parte que me cabe, que é de estar acompanhando. Então, assim, eu falo, o que eu menos faço é traduzir conteúdo escolar, o que eu menos faço é dar orientação educacional, porque antes disso vem um turbilhão de coisas para a gente sanar, para tentar ter a atenção desse aluno, para que ele possa encarar a educação. Então, assim, seria muito bonito falar para vocês que eu comecei esse trabalho e que no primeiro ano era 0 de crianças no colegial. E no segundo ano a gente enviou todos os alunos que iam para o colegial e a gente conseguiu assimilar essas crianças. Então, um trabalho de 1 ano é inglório, porque eu não tinha domingo, feriado, as crianças iam para minha casa, eu dava aula no feriado, passava os 40 dias de verão, passei os 40 dias de verão trabalhando saco-bum para as crianças passarem no vestibulinho para ir para o noturno. Então, assim, tudo foi um processo. E esse processo não foi uma coisa que me delegaram. Foi feito pela necessidade. E pessoas como eu também estão espalhadas no Japão fazendo o mesmo. Mas onde estamos, o que comemos, onde vivemos, ainda é uma incógnita. Então, ainda falta muito essas conexões. Eu acredito que se a gente pensar num projeto, onde primeiro a gente precisa saber o problema a gente já sabe, a gente conhece todas as nuances do problema, mas saber onde estão também as soluções encontradas até agora e fazer disso um leque de conexões vai facilitar para a gente delinear um projeto que seja benéfico para todos. Eu ouvi professores falando que os próprios filhos também não têm essa ligação, né, com o Brasil, por exemplo, perderam. Eu também tenho uma filha que nasceu e se criou no Japão. Minha filha, difícil, né? Minha filha foi também, ela foi alfabetizada, ela lê, quando ela vai para o Brasil, ela se vira para falar português, mas minha filha, ela
sinceramente falando, ela é mais japonesa que brasileira, é impossível que não fosse. Ela passou muito mais tempo inserida na cultura japonesa do que na cultura brasileira, onde ela só vai para passear. O pai é japonês, então isso interfere muito, né, na diferença que vai criando na criança, né, a perspectiva, o pensamento dela é mais japonês do que brasileiro, embora ela ame também algumas coisas do Brasil, mas não tudo, né? Então, assim, é muito interessante que nós, como pais também de crianças nessa situação, também enfrentamos dificuldades, também tenhamos muita dificuldade de tentar transmitir aos nossos filhos a nossa própria cultura. Essa questão do sentimento, né, deles poderem se abrir com a gente na nossa língua e poderem expressar tudo que vaza, né, que está escapando, às vezes é tão difícil para nós que temos essa consciência, para nós que trabalhamos nessa área. Então, imagina as famílias que nem têm tempo, nem têm consciência, nem está disponível, nem tem como fazer nada. Então, eu acho que é isso. O primeiro passo para pensar num projeto seria delinear um mapa, como o Sensei falou, de onde somos, o que fazemos, como temos, quais as soluções encontradas, e aí sim, juntos pensarmos em alguma coisa que vá ajudar a solucionar isso. Você pode para a próxima reunião? Para a próxima reunião, Sensei, eu só vou ter um descanso mais lá para agosto. Então, para a próxima reunião, não posso prometer ainda perdão, porque realmente está muito Vê se puxado. pode, mesmo um pouquinho só. Tá Se bom. você puder, Vamos se não tentar puder, nos tudo bem. desculpar, Ok? assim, Tá. senhora, Muito obrigado, me Otília. permite. Então, eu poderia. O Beija, eu queria. Lá no grupo, né? Muitas pessoas. A gente tem um grupo bem grande. Então, será que a gente poderia, por lá, direcionar também para Sim, saber que vamos as pessoas fazer isso. podem se expondo? Porque para fazer um mapeamento é importante que as pessoas também digam: olha, eu sou fulano de tal canto, eu faço tal coisa. Aí talvez facilitaria um pouco o trabalho de todos, porque é muita gente no grupo. Então, assim, não conheço todos e às vezes fica difícil essa comunicação. Eu acho super boa ideia. Vamos Bom, fazer perto isso. da gente, Vamos a colocar. Elaine Milk Você também mesmo é pode uma escrever Sim. esse convite lá no nosso Sim. grupo? Seria bem interessante. Elaine também, Oi, Elaine. Elaine também é de Nagoya, fica perto Né? daqui da gente, ela também, né, tem bastante experiência. A Renedi também já é uma antiga conhecida, ou seja, sim, Maria né? de Lourdes Yokoyama Acho também, que a gente já fez nós tantas vezes cursos precisamos de juntos. nosso mapa, né? Porque Sim, a seria gente muito precisa interessante. colocar coisas assim para nosso mapa. Bem, então, eu já me adiantando para finalizar, então eu pediria a ajuda de quem já está aqui no grupo, que se possível também fossem lá, colocando suas ideias, olha, eu sou fulano, faço tal coisa, e assim a gente pode mapear aqui, eu e a Luciene, depois fazer um apanhado geral, porque aí já facilitaria bastante, né? Tá, gente? Porque eu sei que todo mundo é corrido, todo mundo cuida de muita coisa, e a gente já está realmente extrapolando as coisas que a gente tem para fazer. Ciliane. Essas informações é para postar no grupo do WhatsApp, é isso? Acho que seria interessante, porque é o nosso canal nesse momento, né? É o único canal que a gente tem, a menos que a gente crie um mailing list, mas eu acho que as pessoas nem têm tempo para isso, então facilitar mais fácil, para deixar mais fácil ali, uma coisa mais acessível, assim todo mundo bate o olhinho, já vai vendo, já vai interagindo, e quem quiser depois fazer conexões individuais, não só no grupo, porque acho que é interessante também, pessoas da mesma área, que trabalham só com escolas brasileiras que têm alguma dificuldade em uma área, a outra já passou esse nível, também trocar essa informação seria bacana. Eu acho que ter conexões e não utilizá-las é um pouquinho de perda de tempo. Então, se a gente puder usar isso, já por em prática. Não sei se o Marcelo consegue, não sei se alguém consiga, mas tem My Map dentro como é um dos recursos do curso, né? Não sei se isso podíamos utilizar para cada um pode entrar e colar sua informação. Vamos ver. Seria interessante. Obrigada. Desculpem. Não, muito obrigado. Muito rico. Então, como o tempo já está, né, assim, esgotando, eu gostaria de convidar a quem puder abrir a tela. Quem estiver abrindo a tela, eu vim chamando, né? Mas agora vou chamar Ludmila. E se alguma outra pessoa que ainda não falou, a Elaine, então são duas pessoas que não falaram ainda com as telas abertas, eu vou passar. Primeiro a Ludmila, depois para a Elaine, por favor. Bom, Dácio, que o meu trabalho já tem sido explorar muito a internet para educar, né? Então, eu sou educadora perinatal também, e aí eu faço todo esse trabalho com pais e mães. A gente atende mulheres no mundo todo, mas eu atendo um público grande aqui no Japão.
E, inclusive, eu estou com alguns depoimentos abertos aqui na tela. Então, por exemplo, uma das minhas alunas escreveu que o programa que ela fez comigo foi o melhor investimento da vida, porque ela escreveu sozinha aqui no Japão, só eu e meu marido, sem rede de apoio. No começo foi um choque que eu engravidei com o DIU. E aí ela fala, eu tive tudo que uma gestante precisa, informações e tal. Então, o meu trabalho em relação à gestação no Japão tem sido fazer essas famílias entenderem que o processo de gestação, a obstetrícia é diferente, criar essa ponte, derrubar um pouco alguns preconceitos em relação ao nascimento no Japão, porque você vai ter o seu filho, né, o melhor momento da sua vida, você vai receber o seu presente aqui, você tem que estar com uma consciência positiva sobre isso. Então, mudar um pouco aquele olhar negativo de que o parto normal é obrigatório no Japão e a gente não pode nem marcar uma cesárea. E aí expliquei, e vou explicando isso. Então, assim, meu projeto de vida em relação a isso no Japão é fazer essas pontes, quebrar os preconceitos e também levar essas mulheres, como o senhor mesmo me ensinou uma vez, para aqueles lugares mais tropicais, né? Então não adianta a gente querer ter um parto tropical no Polo Norte. Então não brigar nos hospitais, tentando alcançar certas coisas que as mulheres desejam nos seus partos e levá-las para os lugares onde a gente teria mais acesso a isso. Então eu tenho a lista de casa de partos, eu sempre recomendo as casas de partos para as mulheres que têm condições de ter neném nesses lugares. Uma luta muito grande em relação à saúde da brasileira. No Japão é um pouquinho diferente a alimentação e tudo, então a gente faz todo um trabalho de recomendação, de alimentação, de nutrição, e aí tem nutricionista, tem personal trainer, e sempre profissionais do Brasil, mas ajudando a gente a manter uma saúde legal aqui, porque a mulher brasileira, quando engorda muito aqui no Japão, aí tem toda uma questão que as mulheres sofrem bastante aqui, porque o tipo físico, o biotipo da japonesa é totalmente diferente. Então, a gente vai trabalhando com isso. Eu, na minha área, para mim, o meu projeto seria deixar isso mais categorizado, assim, o que ela precisa para ter uma boa chegada de um filho no Japão. Mas eu acho que a gente poderia explorar mais as redes sociais, a gente poderia explorar mais os cursos online, a gente poderia explorar essa educação, porque todo mundo está com o celular na mão. E tem que ser uma coisa muito fácil. Então, por exemplo, eu não acessei as aulas ainda, porque como todo mundo aqui, eu também tive dificuldade de acessar. Se não é uma coisa rápida, se demora para carregar, a gente, né, no tempo curto que você tem para fazer, você tem dificuldade. Então, eu acho que a gente tem que ser bem objetivo, bem prático para alcançar essas famílias e ajudar essas crianças que estão nascendo no Japão na segunda cultura. Meus filhos são filhos da segunda cultura. Eles chegaram aqui pequenininhos, já sabendo um pouco de português. O primeiro filho sabe mais do que o segundo. Hoje ele já faz tradução simultânea, ele não tem dificuldade de passar do português para o japonês, mas exige a gente ficar falando que não pode ficar falando português em casa. Então, a gente tem que fazer um trabalho com os pais de que caminhos eles podem tomar para que essas crianças desenvolvam as duas culturas, como o senhor falou, interculturalidade, né? Então, eu acho que tem gente que vai só pro... Não, quer saber, está morando no Japão, vai só falar japonês e a criança perde totalmente a cultura brasileira. Outros ficam só entre a comunidade brasileira. Então, eu sei que tem aqui em Kikugawa mesmo, a gente costuma brincar que tem um pequeno Brasil, né? Então, a pessoa só frequenta a igreja brasileira, só vai na escola brasileira, mercado brasileiro, ela não sai daquele gueto e ela não tem coragem de experimentar nada da cultura japonesa, tudo é ruim, tudo é feio, tudo é fedido, tudo é... E aí não desfruta, mas quer desfrutar dos benefícios, né, do país. Então, meu trabalho tem sido abrir os olhos dos pais para vamos ver a beleza da cultura japonesa, vamos nos abrir e vamos compartilhar, porque as parteiras, por exemplo, com quem eu lido frequentemente, elas querem saber mais sobre nós. O que as mulheres brasileiras gostam, o que gosta de comer,
Então, a gente tem ali em Toyokawa, por exemplo, a Megumi, elas falam já palavras em português. Quando a gente chega, é bom dia, boa tarde, boa noite, obrigada, vai nascer, parabéns, nasceu. Elas falam palavras em português para fazer com que as brasileiras se sintam bem e já atendem um número de brasileiras enorme, né? Uma amiga Então, a minha, gente... Sim, não, uma amiga minha, parteira, que você também conhece, a japonesa, sabe dizer xixi, cocô, né? xixi, Uma cocô, palavra assim, isso. importante para poder comunicar com o gestante brasileiro. Levanta bumbum, levanta bumbum para colocar a fralda embaixo, é bem comum ali né, no nosso momento. E isso humaniza o parto, a chegada do bebê, faz com que a mulher se sinta em casa. E aí algumas delas falam, nunca teria isso no Brasil, né? Então, privilégio. Antigamente você tinha as mulheres que pegavam um avião aqui para ir ter neném no Brasil, porque achava que era impossível ter o bebê no Japão. Então, digamos que o meu projeto ele já está meio que em andamento, né? Ele já é esse programa para que a gestante comece a entender como que funciona o nascimento no Japão. Elas me contratam para isso, né? Você E eu acho que... você está em dia com o estudo do... Não, é isso que eu falei, que não Então, consegui. vê se você consegue, vê se você termina realmente e Tá, envia o seu projeto. Seria diferente dos outros, seria muito interessante, né? tá. Legal. Vamos lá, vamos tentar. Eu Posso que falar, agradeço. posso falar só um pouquinho? Ciliane. Um segundinho, para complementar um detalhezinho que a Ludmila falou, eu sou uma dessas aí, Ludmila, que chegou no Japão em 92, distante de 5 meses, e não falava nenhuma palavra em japonês, só arigatou mesmo, né? E no estado de Okayama, bem no interior, o médico acho que nunca tinha visto uma estrangeira, mas como eu era muito jovem, eu achava tudo novidade, eu não tive medo de nada, porque eu poderia ter tido medo de tudo. E a minha primeira consulta ginecológica foi com o meu sogro e o Kachô da empresa, porque eles falavam japonês, e meu sogro teve que intermediar, então, essa primeira consulta ginecológica. Então, para mim, aquilo era até divertido. Eu acho que por não sou tímida, assim, para essas coisas, mas realmente foram experiências. E aí, no final das contas, depois eu trabalhei por mais de 15 anos em hospitais, acompanhando grave muita criança nascer, muita cesárea, e foi muito marcante isso na minha vida. Inclusive, essa questão da mulher engordar, assisti partos com cesárea, com anestesia geral, para fazer ressuscitamento de bebês, e assim foram várias experiências. Então, realmente, hoje é um privilégio as mulheres terem esse acompanhamento, porque é um momento crucial e a gente precisa de toda essa atenção. Eu tive o privilégio de ser uma doula da minha nora e da minha filha. E isso, para mim, também, ver meus netos nascerem, também foi assim, uma experiência única, incrível, que eu não vou esquecer jamais. O Japão é maravilhoso em todo sentido. Você é vovó. É. Que legal, que legal. Então, vamos lá, Elaine Miyuki, desculpe por estar cortando, porque vai ser a última pessoa hoje, e depois vamos encontrar na próxima sessão, daqui a 2 semanas, com a Elizabeth comentando, mostrando a arte das crianças e talvez assim a turma inteira ajudando a Utila e Luciene para fazer alguma coisa do mapeamento, né? Da gente, talvez. Elaine, por favor, você é a última pessoa. Tá. Eu moro perto, relativamente, da Otila e da Luciene. Eu tenho uma ideia, não sei se é interessante, mas dá para fazer como se fosse enquete no WhatsApp, colocando a província de cada um. E aí, quem é da província de Aichi, clica, quem é de Osaka, de Nara, Bom, enfim, eu acho que começa por aí para saber quem que está em cada província. E aí, conforme as províncias, eu acho que eu sei o que o Sensei quer fazer, que é o capítulo 5, que é mapeando as pessoas, e depois cada pessoa fazer um projeto na tua comunidade, digamos, ao redor, né? Então, eu acho que a partir daí, por exemplo, eu sou de Haiti, quem for de Haiti, a gente cria um grupo separado para não ficar um monte de conversa, um
sobrepondo o outro. E aí, quem for de arte, a gente pode estar criando um grupo e conversando e elaborando uma solução para o nosso projeto, porque a gente sabe quais são os problemas, a gente sabe como é que funcionam as coisas, e eu acho que agora está na hora de pensar em soluções, né? Uma das soluções, assim, que... Aí é a experiência do Brasil, que eu tenho uma amiga que morou aqui no Japão, e agora ela está no Brasil, ela acabou de entrar na fábrica da Shein do Brasil. E conforme ela foi me contando, bateu muito com o que está sendo passado para o ensino médio, que é essa coisa de receber o próximo, de não ter racismo, multiculturalidade, interculturalidade. O primeiro dia dela na fábrica, ela achou que ia ser que nem no Japão, falando assim de o que pode, o que não pode fazer, o horário do almoço, essas coisas ela achou, mas ela falou assim que foi totalmente o contrário, que foi um telão e aí iam pessoas transgênero dar depoimento, negros darem depoimento, indígenas darem depoimento, falando que esse local, todo esse tipo de gama de pessoas trabalham, então não podemos ter preconceito, não podemos ter racismo. E é uma coisa assim que eu já trabalhei em fábrica no Japão, isso nunca teve, e até em locais pequenos. Atualmente eu trabalho no consultório odontológico, lá é tranquilo, a gente trata todo mundo normal, a gente vê na ficha o nome da pessoa, a gente vê o sexo, mas a gente sabe como deve ser chamado. Se a pessoa explica a situação, a gente trata normal. Mas eu já trabalhei em um outro local em que algumas funcionárias, infelizmente, pela religião delas, elas não atendiam todo mundo e mandava eu atender. E isso foi um choque enorme para mim, principalmente garotas que trabalhavam na noite, como hostels, essas coisas aí, elas olhavam assim para mim e falavam, essa qualidade de pessoas eu não vou atender. E para mim foi um choque. Aí eu perguntei, mas por que não? E aí elas viravam, ai, não, é porque o padre fala isso, o pastor fala aquilo, o bispo, bom, enfim, são muitas coisas que eu acho que, assim, por mais que a gente tente focar nas crianças, educar as crianças, mudar o pensamento das crianças, tem muita influência dos pais, infelizmente. Então, eu acho que a gente tem que abranger um pouco além das crianças, indo também para os adultos. Ainda não sei uma solução assim milagrosa, que eu sei que é quase impossível, mas abrir a mente de todo mundo e quebrar o preconceito, inclusive de japonês, que eu vejo muita gente com muito preconceito com os japoneses aqui no Japão, mesmo morando, vivendo aqui, eles não conseguem dar uma qualidade para japonês. Isso eu vejo muito no consultório, viu? O paciente que vai lá e só reclama. E o doutor, né, do consultório, ele é japonês, ele é um fofo, ele sabe também falar as palavras principais em português, ele cumprimenta em português, ele fala muitas palavras em português. E mesmo assim, eu vejo muitos brasileiros que não confiam em japonês. Elaine, qual cidade? Eu estou em Nagoya. Nagoya. Ah. Você está em dia com o estudo? Eu estou no capítulo 9, na verdade, falta um pouquinho para terminar. Por isso Então, que eu acho que eu sei o que o Sensei está querendo planejar para o futuro. que bom. Elaine, oficialmente você já está escalada para ajudar a gente nesse negócio de enquete aí, que eu acho que você já manja bastante. Então, aí, professor, mais uma da equipe, Muito contamos bom. com você. Então, por favor, vocês talvez possam colocar suas ideias ou seus pedidos, né, para o grupo, né? Temos 111 pessoas. Vamos ver quem somos nós, né? Então, seria muito interessante. Desculpe por estar cortando a fala de todo mundo, mas a proposta dessa reunião é tentar fazer dentro de 1 hora, no máximo 1 hora e meia, né? Estamos chegando no fim do limite, mas foi muito bom hoje, assim, deu para, né, assim, pena que não deu para ouvir de todos, mas muitas pessoas comentaram e foi muito bom. E muito obrigado, e vou gravar já gravei, eu acho que gravei, assim, então vou colocar no YouTube para quem quiser poder assistir, e vou cortar a primeira parte da Sandra para ficar mais fácil para
só ouvir a proposta, né? Então, vou postar os dois, a reunião inteira e o início, tá bom? Então tá. Muito obrigado. Alguém quer falar a última palavra? Muito obrigada a todos, uma boa noite. Boa noite. Boa Muito noite. obrigado. Boa noite. Obrigada. Conto com você, Elaine.